Hoje vou falar dos dois grandes tipos de contrato numa transação do imóvel, numa compra e venda. Primeiro, é um contrato com menos carga formal, basicamente é um contrato de promessa de compra e venda, chamado CPCB, onde as duas partes, quem vai comprar e quem vai vender, acordam num contrato todos os termos do contrato. Qual é o imóvel, qual é o valor, qual é o prazo para a escritura, outras características importantes que sejam associadas ao imóvel. Nesse contrato estão patentes todas as vontades por escrito. E porquê é que fazemos um contrato de promessa de compra e venda e não fazemos logo uma escritura? Primeiro, porque as escrituras têm que ser marcadas ou em cartório, ou podem ser feitas por notários ou até por solicitadores, também por advogado, mas carecem de muitos tipos de formalidade e verificações que muitas vezes estes contratos de promessa podem agilizar. O contrato de promessa é muito importante, não é um documento sem peso, ele tem muito peso porque comprometem duas partes. Nestes contratos de promessa, eles serviram também para dar garantias, muitas vezes, às pessoas que compram com um crédito bancário. E aqui depois podemos dividir os contratos de promessa condicionados e contratos de promessa não condicionados. Há quem chame também cláusula resolutiva, tem vários nomes. Nós hoje em dia temos um comprador, temos um vendedor e temos alguém que define comprar um determinado imóvel por um determinado valor e vamos imaginar 200 mil euros. Eu compro este apartamento por 200 mil euros. Vamos fazer o contrato. O outro tipo do contrato é eu compro por 200 mil euros, mas se o banco me emprestar. E como é que eu sei que o banco me empresta? O banco só vai movimentar todo o expediente para perceber se aquele imóvel é ou não imóvel financiado no dia em que eu tenho um contrato de promessa de compra e venda com o comprador. Claro que nós podemos fazê-lo por nosso conta e risco. Eu posso ter um comprador e começar a desenvolver este processo, mas amanhã este vendedor, como não tem um contrato escrito com este comprador, pode vender o imóvel. E houve ali alguns gastos, quer de tempo, quer financeiros, que vão por água abaixo. Por isso, o mais fácil é, obviamente, sempre fazer um contrato de promessa de compra e venda condicionado a uma avaliação ou condicionado a uma situação que tem a ver com algum documento que falte, algo que ainda não esteja totalmente preparado no imóvel, e nós podemos condicionar aquele contrato a uma determinada cláusula. Os contratos dão muito jeito para pôr no papel aquilo que são as vontades, porque no mundo dos imóveis nós estamos a falar com largas somas de dinheiro e que hoje é uma coisa fácil de se resolver, amanhã pode-se complicar e depois a vontade das partes pode mudar e quando existe um contrato de promessa as partes estão completamente alinhadas em relação àquilo que são as obrigações de cada um. Por isso eu aconselho sempre a fazer contratos de promessa. Contratos de promessa são sempre feitos por advogados ou pessoas ligadas à parte jurídica do imóvel, solicitadores, notários. Nunca podem ser feitos por pessoas sem formação jurídica porque eles são muito complexos e são feitos depois de uma análise do imóvel e dos documentos do imóvel.